Você sabe o que é oração? Se você não sabe, eu te convido a ficar até o final que você vai compreender o que é oração. Muitas pessoas não compreendem e não têm o hábito de oração, porque elas não sabem que a oração é uma das coisas mais importantes que nós temos na Escritura. Nós podemos ver pelo exemplo do próprio Senhor Jesus, que era frequente na Escritura, que era muito normal. Nós vemos ele indo para lugares desertos, lugares distantes, longe das pessoas, e ele se dedicava muitas horas à oração. Portanto, se nós vemos o exemplo dele, obviamente esse exemplo tem que ser seguido por nós, né? Então, a gente percebe que a oração era uma coisa realmente importante, porque o próprio Jesus tirava muitas horas para oração. A Bíblia nos diz que a nossa oração é como um incenso que era oferecido lá no tabernáculo. Então, a Bíblia está nos revelando por meio de Davi que quando nós oferecemos oração a Deus, é como se nós estivéssemos oferecendo o quê? Um incenso diante de Deus. Então, quando você olha para o tabernáculo e você vê aquele incenso sendo oferecido, aquilo era uma tipificação das nossas orações. Então, isso indica uma coisa muito interessante para nós, que quando nós fazemos intercessões, nós fazemos orações, nós estamos praticando um ofício sacerdotal. E a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Portanto, se somos um reino de sacerdotes, nós temos que oferecer incenso diante de Deus, que era justamente o ofício que os sacerdotes deveriam oferecer segundo a lei. Portanto, quando você ora, você está oferecendo, você está trabalhando no seu ofício sacerdotal. Claro que não nas sombras, mas na realidade, oferecendo ações de graças a Deus. Sempre quando Jesus ele ia escolher alguém ou ele ia fazer alguma coisa importante, ele tinha o costume de oração. Portanto, isso é um exemplo para nós também. Quando nós vamos fazer alguma coisa no ministério, quando nós vamos fazer alguma coisa importante até nas nossas vidas, o hábito da oração é importante, porque você vai estar demonstrando, você vai estar falando com Deus aquilo que você tem em mente e pedindo a direção de Deus. Além do ofício sacerdotal, que era a questão do incenso, essa questão da oração, nós também fazemos orações para agradecer a Deus. Como aquela oração do Pai Nosso, que além de falar das nossas necessidades, ela exalta o nome de Deus, né? Venha a nós, o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Então você percebe que tem a oração este papel de exaltar, de falar da vontade de Deus, de engrandecer a Deus e também de aí nós fazemos petições a Deus. Veja nessa oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu. E aí ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, você percebe que é uma oração que você está pedindo em favor das suas necessidades, daquilo que você precisa. Então, a intercessão, além dela ser este papel sacerdotal, tem esta função de agradecer a Deus, mas também tem essa função de você fazer intercessão por si mesmo ou pela vida de outras pessoas diante de Deus, e as suas orações elas vão chegar diante de Deus. Então, quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em dificuldades, devemos nos achegar a Deus em oração para que Ele escute as nossas preces. Certamente Deus não vai nos responder na hora. Contudo, na medida que fomos orando, na medida que fomos pedindo, Ele nos responderá a oração no momento certo, no momento adequado. Então é normal que nós façamos orações dali meses, né, ou dias, as nossas orações serão atendidas, né? É claro, quando for coisas muito urgentes, que você precisa daquela coisa mais urgente, Deus ele responde para você. Mas existem coisas que às vezes, né, Deus ele demora um pouco mais para responder, porque Ele sabe o momento certo de fazer isso, e Ele sabe quando fazer isso. Podemos dizer que a oração é quando nós falamos com Deus. Veja bem, quando nós estudamos a palavra, é quando nós estamos escutando a voz de Deus. Mas quando nós fazemos orações, é como se nós estivéssemos falando com Deus. Nós estivéssemos entregando, falando com Deus como se Ele fosse o nosso próprio Pai. Como se Ele fosse mesmo um amigo nosso com o qual nós falamos. Então nós oferecemos nossas petições, nós falamos com Ele como sendo uma pessoa da família, como sendo um amigo nosso. E as nossas orações chegam até Ele. Então esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Apenas um estudo básico sobre oração. Tá bom? Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz de Cristo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.